Você já sentiu aquele sussurro no meio do silêncio? Aquela inquietação que não te deixa em paz, mesmo quando tudo ao redor parece estar resolvido? Talvez seja Deus tentando falar com você. Mas como saber, em meio a tantas vozes que clamam por nossa atenção, qual delas vem do céu? Vivemos numa época de muito ruído. Nossa mente está cheia de notificações, preocupações e opiniões alheias. E no meio dessa confusão toda, perdemos a capacidade de reconhecer quando o Criador do Universo está tentando nos alcançar. Não porque ele tenha parado de falar, mas porque nós paramos de ouvir. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que ouviram a voz de Deus. Moisés a escutou numa sarça ardente. Samuel, ainda menino, a ouviu no silêncio da noite. O profeta Elias não a encontrou no terremoto nem no fogo, mas numa brisa suave. E o apóstolo Paulo foi derrubado do cavalo por uma luz e uma voz que transformaram toda a sua vida. Mas e você? Como Deus fala com você hoje? Será que ele ainda usa os mesmos métodos? A resposta é sim e não. Sim, porque o caráter de Deus não muda. Não, porque os tempos são outros e Deus se comunica conosco de maneiras adequadas à nossa realidade. Vamos começar pelo princípio mais importante. A voz de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Este é o primeiro filtro, o mais essencial. Se aquilo que você está sentindo ou ouvindo vai contra o que está escrito nas Escrituras, não é de Deus. Simples assim. O pastor Rick Warren, autor de Uma Vida com Propósitos, costuma dizer que Deus nunca vai te guiar de uma forma que contradiga como ele já se revelou na Bíblia. Pense nisso. Se você sente uma forte convicção de que deve fazer algo que a palavra claramente proíbe, essa voz não vem do céu. Mas como identificar quando realmente é Deus falando? Existem sinais, marcas, características dessa comunicação divina que muitos de nós ignoramos diariamente. O primeiro sinal é a paz inexplicável. Quando Deus fala, mesmo que a mensagem seja desafiadora, há uma paz que excede todo entendimento, como Paulo escreveu aos Filipenses. Não é ausência de medo, é a presença de uma certeza profunda, uma tranquilidade no espírito que não depende das circunstâncias. Pense no rei Salomão quando teve que julgar entre duas mulheres que disputavam um bebê. Ele pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe deu não apenas a resposta, mas uma paz interior para tomar aquela decisão difícil. A sabedoria divina vem acompanhada de paz. O segundo sinal é a persistência gentil. Deus não grita, mas também não desiste facilmente. Se algo continua voltando ao seu coração, dia após dia, semana após semana, preste atenção. Não é obsessão, é convicção. É como se uma semente tivesse sido plantada na terra do seu espírito, e ela insiste em germinar, mesmo quando você tenta ignorá-la. Jonas tentou fugir da voz de Deus. Embarcou num navio para o lado oposto de onde Deus o mandava ir, mas a palavra do Senhor não o deixou em paz. Não porque Deus fosse controlador, mas porque o propósito divino estava ligado ao destino de uma cidade inteira. O terceiro sinal são as confirmações providenciais. Deus é sutil, mas não confuso. Ele confirma sua palavra através de circunstâncias, pessoas e até versículos bíblicos que saltam aos seus olhos no momento exato. Não é coincidência, é confirmação. O pastor John Piper fala sobre isso com frequência. Ele diz que Deus orquestra eventos e encontros de maneiras que só podem ser explicadas pela sua providência. Aquela conversa inesperada com um amigo, aquele sermão que parecia ter sido preparado especialmente para você, aquele versículo que você leu de manhã e que se conecta perfeitamente com o dilema que você enfrenta. Mas cuidado, nem toda confirmação vem imediatamente. Às vezes, Deus quer trabalhar algo em você antes de abrir as portas. Abraão esperou 25 anos pela promessa do filho. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só subiu ao trono depois de anos fugindo de Saul. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. O quarto sinal é a convicção que produz humildade, não orgulho. Quando Deus fala, você não se sente superior aos outros, você se sente dependente dele. A voz de Deus nos leva a reconhecer nossa pequenez e sua grandeza. O profeta Isaías, ao ter uma visão do Senhor no templo, não saiu dizendo que era especial. Ele disse:
Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. A verdadeira experiência com Deus nos torna conscientes de quem Ele é e de quem nós somos. O quinto sinal é que a voz de Deus sempre aponta para Jesus e glorifica o Pai. O Espírito Santo não fala de si mesmo, como Jesus ensinou. Ele testifica de Cristo. Então, se aquilo que você está sentindo te afasta da cruz, da graça, do amor sacrificial de Jesus, desconfie. Há também sinais práticos, coisas que podemos fazer para afinar nossos ouvidos espirituais. E aqui está uma verdade que muitos ignoram. Ouvir a Deus requer disciplina, requer prática, requer intencionalidade. Primeiro, você precisa criar espaço para o silêncio. Deus falou com Elias numa voz suave e delicada. Como você vai ouvir uma voz suave se sua vida está num barulho constante? Desligue o celular por alguns minutos. Sente-se em silêncio. Não é sobre esvaziar a mente, é sobre aquietar o coração. Os salmos estão cheios de convites ao silêncio diante de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Salmo 46. Aquietar não é fácil numa cultura que nos ensinou a estar sempre ocupados, mas é necessário. Segundo, mergulhe nas Escrituras. A voz de Deus nunca será mais clara do que quando você está imerso na sua palavra. É lá que você aprende a reconhecer o timbre da sua voz, o padrão do seu caráter, o estilo da sua comunicação. Jesus disse que suas ovelhas conhecem a sua voz. Como as ovelhas aprendem a reconhecer a voz do pastor? Passando tempo com ele, ouvindo-o repetidamente, seguindo-o diariamente. O mesmo acontece conosco. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você reconhece quando Deus está falando ao seu coração. Terceiro, cultive uma vida de obediência nas pequenas coisas. Se você ignora Deus nas decisões simples do dia a dia, por que esperaria ouvir dele nas grandes encruzilhadas da vida? A obediência abre os canais da comunicação divina. Tiago escreveu que devemos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Há uma conexão profunda entre obedecer o que já sabemos e receber nova revelação. Deus não desperdiça palavras com quem ignora suas instruções anteriores. Quarto, preste atenção aos padrões e temas recorrentes em sua jornada espiritual. Deus frequentemente fala através de temas que Ele quer desenvolver em você. Se você percebe que um determinado assunto continua surgindo em sermões, conversas, leituras, talvez seja Deus tentando te ensinar algo importante. Mas vamos falar também sobre o que não é a voz de Deus, porque muitas vezes confundimos nossas ansiedades, desejos ou medos com direção divina. A voz de Deus não te leva ao desespero. Ela pode te desafiar, confrontar, até corrigir, mas não te deixa sem esperança. Mesmo quando Deus convence você do pecado, é sempre para te conduzir ao arrependimento e à restauração, nunca à condenação paralisante. A voz de Deus não te isola, ela te conecta com o corpo de Cristo. Você não precisa de validação humana para obedecer a Deus, mas Deus frequentemente usa sua igreja para confirmar e apoiar o que Ele está fazendo em você. A voz de Deus não alimenta seu ego. Se você se sente especial demais, escolhido demais, superior aos outros por causa de uma suposta revelação, pare, reavalie. A verdadeira palavra de Deus nos faz menores aos nossos próprios olhos e maiores aos olhos dele. Agora, há uma verdade que precisa ser dita com clareza. Às vezes Deus está falando e você sabe disso, mas você está escolhendo ignorar porque a obediência custa caro. E é aqui que mora o maior perigo espiritual. Não é que você não consegue ouvir, é que você está fingindo surdez. Porque ouvir significa ter que responder, e responder pode significar mudança, sacrifício, renúncia. Então você ocupa sua vida com distrações, esperando que aquela voz suave eventualmente desista. Mas ela não desiste. Deus é paciente, mas não silencioso. E quanto mais você ignora, mais endurecido seu coração se torna. Hebreus nos alerta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, o que fazer quando você percebe que Deus está falando? Primeiro, responda com um coração disposto. Diga como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa postura de abertura, de rendição, de disponibilidade
É o que prepara o terreno para uma comunicação clara. Segundo, teste tudo. Paulo disse aos Tessalonicenses para examinarem tudo e reterem o que é bom. Compartilhe com líderes espirituais maduros. Ore pedindo confirmação. Veja se está alinhado com as Escrituras. A verdadeira voz de Deus resiste ao escrutínio bíblico. Terceiro, dê passos de obediência mesmo quando não tem o quadro completo. Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu ao que Deus revelou e o restante foi sendo mostrado no caminho. Você não precisa ter todas as respostas para dar o primeiro passo. E aqui está algo lindo sobre a maneira como Deus fala. Ele respeita nossa humanidade. Ele não nos trata como robôs programados para executar comandos. Ele nos convida a participar de uma conversa, de um relacionamento. Ele fala e espera nossa resposta. Ele ouve nossas perguntas, nossas dúvidas, nossos medos. Moisés questionou Deus. Gideão pediu sinais. Tomé duvidou. E Deus, em sua paciência infinita, respondeu a cada um deles de maneiras que eles pudessem compreender. Ele faz o mesmo com você. Mas existe uma última coisa que você precisa saber. A voz mais alta de Deus já foi dita. Foi pronunciada na cruz. Foi ecoada no túmulo vazio. É a voz que diz: você é amado, você é perdoado, você é meu. Tudo o mais que Deus fala em sua vida parte dessa verdade fundamental. Toda direção, toda correção, toda instrução tem como fundamento o amor incondicional de um pai que deu seu filho por você. Então, talvez a pergunta não seja tanto como saber se é Deus falando, mas estou disposto a ouvir e obedecer, porque a verdade é que Deus está falando o tempo todo, através da sua palavra, através da sua criação, através das circunstâncias, através do Espírito Santo que habita em você. O problema nunca foi o volume da voz de Deus. O problema é o barulho do mundo e a resistência do nosso coração. Mas hoje pode ser diferente. Hoje você pode escolher aquietar-se, escolher ouvir, escolher responder. E quando você fizer isso, descobrirá algo maravilhoso. A voz de Deus não é apenas instrução, é companhia, é intimidade. É o próprio Deus se revelando a você. Não porque você é perfeito, mas porque Ele te ama demais para ficar em silêncio. Que você aprenda a reconhecer sua voz, que você tenha coragem de obedecer e que no final de cada dia você possa dizer como o jovem Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família, ou por aquele parente próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade neste momento. Deus conhece cada necessidade e juntos podemos levar essas petições diante do trono da graça. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua jornada espiritual.